Oi, galera. Meu nome é Diego. Eu sou discente do curso de Fisioterapia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, e atualmente estou no nono período da graduação. Sou também o atual presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória, a LAFIR UFVJM, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a manovacuometria. A manovacuometria é um teste simples, rápido e não invasivo, por meio da qual a força muscular respiratória é avaliada. São duas provas realizadas, uma para a pressão inspiratória máxima, PImax, e a outra para a pressão expiratória máxima, a PEmax. Aplicabilidade. Esse teste pode ser utilizado para identificar alterações clínicas como fraqueza muscular, habilidade de tossir e expectorar, que são refletidas pelos valores da PEmax, para auxiliar no diagnóstico de doenças neuromusculares e progressivas, na prescrição de programas de treinamento muscular respiratório, como um dos critérios utilizados para realizar o desmame na ventilação mecânica e avaliação da responsividade às intervenções. Materiais. Bom, para a realização desse teste, a gente precisa de alguns materiais, e são eles: de um manômetro, que ele vai refletir os resultados em centímetros de água, de um bocal, que pode ser de plástico, papelão, rígido, semirrígido, e que deve apresentar um pequeno orifício, com cerca de 1 milímetro de diâmetro e de 20 a 30 milímetros de comprimento, de uma mangueira, de um clipe nasal e de uma cadeira. Bom, realização. Antes da gente seguir para o passo a passo, a gente tem que saber que as pressões, ou seja, os resultados, são dados sempre em centímetros de água e que o ideal é observar o local que o ponteiro do manômetro atingiu uma pressão e permaneceu por um determinado período de tempo, e não apenas onde o ponteiro atingiu o valor máximo no manômetro, durante a realização dos testes. Vamos lá. Bom, com para a realização do teste, o paciente deve estar sentado em uma cadeira, com as costas encostadas e os pés apoiados no chão. Os braços devem estar relaxados ao lado do corpo e o terapeuta ou paciente devem colocar o clipe no nariz. Eu peço ao paciente que coloque o bocal na boca e feche os lábios, de modo que não saia nenhum ar, como se a partir de agora existisse uma vedação entre a boca e o bocal. O terapeuta deve segurar o manômetro de modo que ele consiga realizar os estímulos verbais ao paciente e analisar a sua postura e, ao mesmo tempo, consiga analisar a movimentação adequada do ponteiro. Bom, antes de começar o teste de PI ou PEmax, eu devo pedir para o paciente respirar normalmente por um período de tempo até que ele se acostume com a utilização do bocal e também do clipe nasal. A partir do momento que eu perceber que o paciente já está respirando adequadamente, eu devo prosseguir com meu teste, realizando a PI ou a PEmax. Bom, para a PImax, quais são as etapas? Primeiro, eu peço ao paciente que solte, ou seja, que expire todo o ar dos pulmões o máximo que ele conseguir. A partir disso, o terapeuta deve tampar o orifício presente no bucal e logo em seguida pedir que o paciente puxe, ou seja, que inspire todo o ar que ele conseguir. E nesse momento, o terapeuta deve analisar a movimentação do ponteiro e observar o local que o ponteiro atingiu e permaneceu por um período de tempo. Durante a realização do teste, o terapeuta realiza estímulos verbais para facilitar a realização pelo paciente. Já para a PEmax, eu devo fazer o inverso. Primeiro, eu vou pedir para o paciente puxar, ou seja, inspirar todo o ar que ele conseguir para os pulmões. O terapeuta tampa novamente o pequeno orifício do bucal e logo em seguida eu peço para o paciente soltar, ou seja, para o paciente expirar todo o ar que ele conseguir. E nesse momento, o terapeuta deve observar a movimentação do ponteiro e analisar o local que o ponteiro atingiu e permaneceu por um breve período de tempo. Na realização da PEmax, alguns pacientes podem encher as bochechas de ar, e para evitar que isso ocorra, o próprio paciente ou terapeuta devem apertar a bochecha assim e evitar que o paciente perda pressão para este local. Durante a realização do teste, também são realizados estímulos verbais pelo terapeuta.
Bom, agora são pontos importantes que a gente deve saber. Devemos realizar 5 medidas com intervalos de 1 minuto entre elas. As manobras são consideradas satisfatórias quando existe uma variação menor que 10% entre os resultados. A postura adotada no início deverá ser mantida para as próximas avaliações, como critérios de padronização do exame, e se a última medida for maior, eu desconsidero todo o meu teste e faço ele novamente depois de esperar um período de tempo. A gente deve fazer isso porque, como é um teste de força, espera-se que a minha última medida seja menor que as primeiras, porque caso se ela for maior, com certeza o teste foi realizado de modo incorreto no início. Por isso a gente espera um pouco de tempo e realiza o teste novamente, seguindo os mesmos passos. Essas aqui foram as nossas referências utilizadas para essa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou mandar um direct para a gente no Instagram, no @lafir.ufvjm ou @laficar_ufvjm. Muito obrigado.